sabia que mesmo sem você entender nada sobre futebol, você ainda pode lucrar com esse mercado? Se você não me conhece, meu nome é Lucas Schild, eu tenho 23 anos e há mais de 7 anos eu invisto nesse mercado. E hoje eu posso dizer que eu vivo exclusivamente do futebol. No ano passado eu fui o único brasileiro no mundo a assistir todos esses jogos dentro do estádio. A final da Champions League, a final da Libertadores, a final da Copa América, a final do Mundial e a final da Liga das Nações. E eu ainda pude acompanhar partidas como Real Madrid e Barcelona dentro do Santiago Bernabéu. Assisti o jogo do Borussia Dortmund contra o Barcelona dentro do estádio do Borussia. O PSG e Real Madrid pela UEFA Champions League dentro do estádio do PSG. E na grande maioria dessas viagens, enquanto eu estava viajando, eu ainda estava ganhando com isso. Enfim, nos últimos anos eu tenho vivido a vida que eu sempre sonhei, que era viajar o mundo para ver jogos de futebol, graças às oportunidades que o futebol me proporciona. Mas e você? Já tem experimentado e vivido a vida que o futebol pode te proporcionar? Se não, eu posso te ajudar. Toda essa experiência que eu adquiri nos últimos anos, eu transformei num conteúdo mais avançado e o melhor conteúdo no mercado de como você pode lucrar com o futebol. E além disso, eu compartilho todos os dias as minhas melhores oportunidades, as melhores dicas e sugestões para um grupo exclusivo de pessoas que, assim como eu, sonham em ter liberdade geográfica, de trabalhar aonde quiser, com quem você quiser e ser seu próprio patrão. E para te ajudar com isso, estou liberando algumas vagas pela situação atual que o país está passando. E você vai ter acesso a uma plataforma completa, desde o básico até o avançado. E também tem a oportunidade de fazer parte do meu grupo exclusivo e duplicar as mesmas operações que eu realizo. Terá acesso às mesmas ferramentas que eu utilizo, tanto em relação às análises, à probabilidade de escanteios e à leitura de jogo. E também para poder tirar suas dúvidas comigo toda semana nas lives semanais que nós realizamos. Então você só tem duas opções: ou você pular esse anúncio aqui e você continuar tendo a mesma vida de sempre, você continuar vivendo o que você está vivendo e assistir o seu vídeo normalmente, como você já iria assistir, ou você pode procurar aqui na tela o botão de Saiba Mais e tomar uma das melhores decisões da sua vida, me deixando ser o seu mentor nessa caminhada. E aí, o que você escolhe? Então não deixe sua oportunidade passar. Clique agora no botão de Saiba Mais e eu te encontro do outro lado com o seu 70% de desconto. É um time que é letal, que tem usado muito o Rony por dentro, como usou agora. Eu acho que se volta Dudu, é Rony e Dudu, imagina esses dois com a velocidade. O Rony faz muito bem esse papel e até de centroavante, ele está se desenvolvendo nisso. Não é aquele centroavante típico, paradão. Então, você é um Palmeiras que jogar a primeira fora, essa condição de atrair o adversário que naturalmente sai na sua casa. O Palmeiras pode voltar em muitos jogos aí, até com a classificação engatilhada. Então faz todo sentido, sim, Carlinhos, como você falou. Eu não consigo ter uma opinião formada em relação a isso não, Prieto. Eu teria opinião formada se você tem a vantagem da torcida, porque eu acho que muito dessa vantagem do segundo jogo, ela vem do clima, ela vem de todo o ambiente favorável no jogo que, no fim das contas, define. O que eu acho é que o segundo jogo, no fim, é o jogo que vai definir a vaga. E neste segundo jogo, você tem, talvez, o fato dos gols fora, vamos dizer, contarem como critério de desempate. Isso pode ser considerado, no meu ponto de vista, uma vantagem do visitante, que no jogo para valer tem os seus gols valendo mais. Então, não sei, sinceramente, eu não consigo dizer nem para um lado, nem para outro. O Palmeiras tem um exemplo do que aconteceu com o River Plate, né? Que por muito, muito pouco o Palmeiras abriu a boa vantagem que o Calçade falou na Argentina, né? Numa vitória espetacular, jogando muito bem, e depois teve toda a dificuldade que teve para avançar em São Paulo. Então, eu não consigo ter muita convicção sobre se isso é, de fato, uma vantagem. Eu acho que está num campo mais subjetivo. Qual a sua opinião, Zelt, a respeito? Decidir em casa é não viajar no dia do estresse, né? Essa é uma vantagem que eu vejo. Especificamente na Libertadores, essa vantagem de jogar em casa, em outros tempos, os clubes trabalhavam de olho, inclusive ficavam secando adversários que estavam na frente dele. Eventualmente, se você era o segundo ou terceiro, você torcia para a queda do primeiro ou do segundo, para fazer a grande decisão em casa. Que é outra coisa que também na Libertadores já não existe mais. A decisão da Libertadores é no campo neutro. Então, sob esse ponto de vista, eu entendo o que o Jean fala, que a grande luta é você estar no pote dos primeiros colocados de grupo. Eu acho que essa sim é a prioridade. E é o que os clubes brasileiros estão entendendo também, né? Pelo que a gente está vendo. Birner, gostaria de falar a respeito também? Não, eu sou como o Jean, eu tenho algumas dúvidas. Eu prefiro decidir em casa.
Eu uso sempre o exemplo que é de fora do futebol. Se você mudar de país e for para um imóvel que é exatamente igual ao seu, com os mesmos móveis, tudo exatamente igual, as mesmas louças, etc., você não vai se sentir em casa. Mas essa vantagem no futebol, ela fica muito pequena sem a torcida. Principalmente se você tiver uma torcida que ajuda, né? Aquela torcida que o time, de repente, está num momento de dificuldade, ela apoia em vez de ficar vaiando, reclamando, aqueles sons de fundo, ou cantos que não operam muito. Se tem uma torcida útil, eu acho que ajuda. Por outro lado, a compensação é o que o Jean disse, né? Porque você, tomando um gol em casa, de repente você consegue o resultado fora, a tensão de ser o último jogo, ela é um pouco maior. Então, eu não tenho uma conclusão, mas se eu pudesse escolher no cara ou coroa e sair, se decide em casa ou decide fora, sem dúvida nenhuma eu queria decidir em casa. Eu não tô me referindo nem ao público, né? Ao público eu não estou nem contando. O que eu estou falando é justamente a situação estratégica do jogo, que o Palmeiras, como o Palmeiras gosta de jogar. O Palmeiras foi à casa do Corinthians, e até por conhecer demais as fragilidades do Corinthians, mas o tempo todo jogou em cima delas. Quando faz o primeiro gol, Palmeiras recua e aí passa a criar uma série de oportunidades. Palmeiras na casa do adversário vai ser exatamente, numa fase agora mais aguda de Libertadores, mais importante, esse tipo de jogo. O adversário sai e ele racha, o adversário vai no meio. Então, o público, assim, eu acho irrelevante agora, porque não tem mesmo. Então, não é uma situação, eu não estou falando do ambiente do jogo, estou falando da estratégia do jogo em si, que para mim encaixa muito bem com o Palmeiras. Tem outro detalhe que eu fico imaginando aqui, eu acho essa discussão muito gostosa, né, da gente levar, qual é a vantagem de fazer a primeira partida fora e decidir em casa. Tem a questão também da Libertadores da América, que são surpresas que aparecem no meio do caminho, eu digo com relação à logística, dificuldade de viagem e tudo mais. Eu poria ainda isso como um argumento de vantagem. Jean, não estou tentando te convencer não, viu? É só uma discussão aqui aberta, né, do time que está em casa. É porque já é teimoso, você teria dificuldade. Não, mas o time que está em casa, Jean, faz a sua concentração, tranquilo. Aqueles detalhes que jogadores já me disseram, detalhe do gramado, de conhecer vestiário. O Birner falou uma coisa que eu acho que entra muito nisso, que os americanos chamam de mental game, né? Que é o lado emocional. Eu acho que isso faz uma grande diferença também. Mas, repito, não é para te convencer não, Jean. É só discutindo aqui o tema. Não, mas de fato, assim, nem é para me convencer, porque eu não estou convencido do outro lado também, sabe, Prieto? É um caso, acho que daqueles muito difíceis. É um bom argumento esse, de fato, de você não precisar de se deslocar no jogo decisivo, no jogo que vai valer de fato a vaga. Esse é um bom argumento e eu realmente não tinha pensado nele. Eu acho até que o aspecto tático ao qual o Calçado se referiu, ele muitas vezes ele é motivado pela presença ou não do público, pela exigência de você ir para cima e tudo mais. O que eu vejo no Palmeiras hoje é um Palmeiras... claro que se a gente pegar os dois jogos contra o Independiente Del Valle, a gente vai ver um time muito mais recuado, com as linhas muito mais baixas no jogo lá, né? Mas ali acho que tinha uma questão física, tinha a questão da altitude. O que eu quero dizer é que o Palmeiras tem jogado, não tem mudado muito quando joga em casa ou quando joga fora, e isso a gente vê acontecer também na Europa, né? Nos jogos de Champions League, nos mata-matas de Champions League. O que eu acho é que a ausência do público, de alguma maneira, neutralizou tudo isso, né? Neutralizou a obrigação de sair para ganhar em casa, de ter a posse de bola, de tomar mais iniciativa. Eu acho que basta a gente ver o que foram os jogos do Chelsea contra o PSG, por exemplo, né? Jogos parecidos. Então, eu não sei, eu acho que tá tudo muito igual. O jogo fora, o jogo em casa. Mas, claro, o aspecto logístico e, sobretudo, é bom destacar essa questão que a gente tem na Libertadores, muitas vezes, de você jogar num lugar com altitude que te complica completamente, talvez isso também faça ser melhor você ter o jogo decisivo em casa, né? Você decidir na altitude, por exemplo, com as condições físicas que podem não ser as ideais, pode ser um fator complicador. Agora, não sei se é o suficiente, tudo isso que a gente está discutindo, se é o suficiente para você dizer, então vou priorizar
a Libertadores. Agora que o time está classificado na primeira colocação, vou priorizar a Libertadores para conseguir o primeiro lugar geral. Pelo que eu estou vendo, eu acho que ninguém vai fazer muito isso na Libertadores. O que vão fazer, evidentemente, é priorizar quem ainda precisa brigar por isso para ser o primeiro lugar na chave, porque isso é muito importante de fato. O São Paulo não vai fazer por uma questão física, porque escalou o mesmo time na sexta e no domingo. Só lembrando que tem um tabu, o São Paulo nunca foi derrotado por equipes argentinas jogando dentro do Morumbi na Copa Libertadores da América. Até o jogo contra o Tajeres, o empate, e o jogo contra o River Plate do ano passado, o São Paulo tinha vencido todos os jogos que havia feito contra equipes argentinas dentro do Morumbi em Copa Libertadores de América. Não pode perder esse tabu para o Racing. Bom, cheguei à conclusão aqui que o Vitor Birner é quem tem razão, né? O Jean é teimoso e mesmo concordando com o meu argumento, ele continua na dúvida. Aniversário de Jean Oddi hoje, não vamos contrariar. Tem isso também. Não, já desejamos aqui muita saúde e muita paz a Jean Oddi. Muito amor no coração. Auguri. Quer concluir agora, Celso Zelt, para a gente partir aí na sequência do assunto? Não, eu ia dizer que o Jean teima na dúvida, né? Geralmente um cara teima por um dos dois lados. Mas ele está teimando por estar na dúvida. Né? Acho que é uma dúvida do bem, né? Realmente. Eu prefiro sempre decidir em casa, Preto. Sempre decidir em casa. E essa questão do público, eu acho que há jogos e jogos. É muito melhor você pegar uma bomboneira vazia do que, eventualmente, uma outra partida, ou uma partida na Bolívia, por exemplo, em que o problema é a altitude. Estando o estádio vazio ou cheio, você vai encontrar o mesmo grande problema que você encontraria, né? Há casos e casos. Acho que, mas, sem dúvida nenhuma, acho que numa coisa todos nós concordamos, né? A Covid e algumas mudanças de regulamento, especificamente na Libertadores, diluíram a vantagem de se fazer o jogo em casa. É verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, Palmeiras e São Paulo, coloca na tela aí algumas informações para a gente discutir, a gente volta aqui para o Campeonato Paulista, né, que a decisão vai ser Allianz Parque e depois Morumbi, a melhor campanha no Campeonato Paulista, e o São Paulo decide em casa. Histórico desnivelado, São Paulo tem larga vantagem em mata-matas contra o Palmeiras. 13-3. São Paulo venceu uma única final de Paulista, 1992. O que significam esses números aqui, hein, Calçade? Bom, primeiro que eles são impactantes, né? A diferença é enorme. Agora, você pega o São Paulo como instituição e o Palmeiras, a mesma instituição. Mas você dizer que Abel Ferreira construiu isso e o Crespo também, não. Isso está na história. E boa parte desses jogadores, alguns podem até ter se enfrentado nessa situação. Mas eu acho que para mim, tem um peso histórico. Ele é enorme, a diferença, mas tentar encontrar neste jogo, nesses dois jogos, né, uma vantagem, eu não encontro. O que eu vejo é um São Paulo, é um Palmeiras muito mais bem preparado, num estágio avançado em relação ao São Paulo, de preparação, embora o trabalho seja recente, tem 6 meses e 12 dias o trabalho do Abel Ferreira, e o do Crespo muito menos, né? Só que o Abel Ferreira já jogou o suficiente para uma temporada todinha, mas são só 6 meses. E eu vejo o Palmeiras jogar, vejo um Palmeiras no momento, você pegar Bragantino e Corinthians, esse Palmeiras está dando um passo à frente. Ele tem coisas diferentes, ele tem posicionamentos, está trazendo jogadores, ele maneja muito bem o time. Então tem uma nova perspectiva do Palmeiras na forma de jogar. E o Crespo está tentando ainda estabilizar o São Paulo. E olha, o Crespo já conseguiu fazer muita coisa. Para quem não tem tempo para nada, e não existe, fica imaginando, durante o jogo, o Palmeiras tem ali nas bolas paradas belas variações, coisa de time que parou para treinar isso. Eu fiquei pensando, quando é que será que ele faz essas coisas, né? Em que momento? Ele deixa de treinar, só treina a bola parada? No dia do jogo de manhã, Calçade. No dia do jogo de manhã. É isso. Treina durante o jogo, acaba o jogo, vai treinar, porque não tem. Então, você encontra isso no Palmeiras.
é visível. Eu acho isso muito bacana. Por isso que eu estou esperançoso com essa final, com os dois levando a sério, porque se não quiser levar também, eu entendo, a gente vai encontrar duas forças, uma que está sendo criada e a outra que já ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Vai ser muito legal assistir. Mas o Palmeiras está um pouquinho à frente. O trabalho está um pouco à frente. E tem jogadores que... O Rony está numa fase, cara, jogando por dentro. Foi brincadeira o que o Abel fez com a defesa do Corinthians. 3 zagueiros e o Rony ganhava dos 3. Se tivesse 4, ganharia dos 4. Se tivesse 5, chegaria na frente de todos eles. Tem uma velocidade e um poder de decidir. Pena que o Palmeiras perdeu muito gol, né? Ali, o Palmeiras perdeu situações. Mas vai ser legal de ver. A gente vai ter duelos muito interessantes, né? Por exemplo, esse que você está citando do Rony, não especificamente contra o Miranda, mas por um trio de zaga liderado com o Miranda, que não pode dar espaço, que tem que ter muita atenção na linha de impedimento ou na antecipação, para evitar que o Rony vá a cara do gol, como hoje conseguiu com facilidade contra o Corinthians, até porque a linha de 3 do Corinthians não está bem treinada, às vezes o João Vitor deu condição, às vezes o Raul não estava bem posicionado como era necessário, não havia o entendimento que era preciso. Outra coisa que é muito interessante é o Benítez, porque o São Paulo, nos últimos 2 jogos, teve o Benítez atuando em alto nível. Mas o Benítez contra equipes que marcaram muito forte, como o Corinthians e como o Racing, sumiu do jogo, né? Então ele vai ter que achar um espaço para jogar contra uma equipe que tem 3 zagueiros e volantes que marcam muito forte. Vai conseguir? Não dá para saber, né? Os lados do campo, outra coisa muito interessante, o Palmeiras fecha muito bem por ali, né? E sabe usar os espaços que o adversário deixa. O São Paulo é muito forte atacando pelos lados do campo. O que vai acontecer não dá para saber, porque muitos jogos eles têm antecipadamente uma história que a gente pode escrever do começo ao fim e raramente a gente vai errar. Tem a pegadinha do futebol, a tal da, como adora falar para Paulo Calçade, caixinha de surpresas, né? Mas isso. Esse jogo é uma partida que a história vai ser escrita e ninguém sabe qual vai ser esses jogos. São jogos muito imprevisíveis. Qual time vai conseguir impor a sua ideia? Qual desses jogadores tem se destacado vai se destacar? Vai aparecer um outro personagem inusitado nessa partida? Vai para os pênaltis a decisão, onde o Palmeiras tem ido mal e o São Paulo tem ido bem? Quer dizer, são muitas dúvidas que devem tornar essa semana pré-jogo bem interessante para os torcedores, meu. Acho que as dúvidas mais no rendimento, né, Birner, dos jogadores individualmente e, claro, tudo bem, no funcionamento coletivo, mas as dúvidas elas não estão tanto em relação às ideias que os times vão colocar dentro de campo. Eu acho muito pouco provável que a gente não tenha um Palmeiras jogando mais recuado mesmo, né? Jogando com as linhas mais baixas, deixando o São Paulo vir, até porque o São Paulo gosta de fazer isso e faz isso muito bem e tem conseguido muitas vitórias justamente na mordida que dá ali na marcação alta, só que o Palmeiras, como você disse, é um time que tem se livrado muito bem disso, é um time que tem jogadores técnicos que por isso conseguem se livrar dessa marcação mais alta. Adora o passe longo, Jean, e sabe fazer isso muito bem. Exatamente, tem jogadores, então acho que até a própria entrada do Felipe Melo nos últimos times titulares, vamos dizer assim, tem a ver com isso também, tem a ver com a qualidade do passe longo que ele tem, mas o próprio Luan faz isso também, apesar de toda a corneta. Hoje o Palmeiras teve uma atuação incrível do seu zagueiro Renan, um garoto de 18 anos apenas, que fez uma grande partida, né? Também nessa saída de jogo. Então é um time que sabe sair jogando, que tem marcando muito bem, mas que vai pegar um São Paulo que tem conseguido se impor justamente nessa ideia de não dar espaço para o adversário sair jogando. Então, a dúvida é quem vai levar melhor nesse desafio, quem vai levar melhor nesse duelo. Individualmente, quais dos caras que vão poder fazer a diferença? Vai ser o Benítez, como fez nos últimos 2 jogos? Embora até ache que hoje ele estava muito bem marcado no começo da partida e por isso o São Paulo não conseguia colocar aquela pressão que tinha colocado no jogo contra a Ferroviária. E depois ele encontrou os espaços específicos, mas não foi um Benítez que ficou o tempo todo com jogadas brilhantes como a gente viu contra a Ferroviária, porque evidentemente o Mirassol já sabia que precisava de uma atenção especial ali, mas você tem caras que podem ser protagonistas, né? Nas 2 zagas, inclusive, você citou o Miranda, tem o Gomes, você tem os meio-campistas que acionam muito bem os atacantes, você tem do lado do Palmeiras uma dupla de ataque que está cada vez mais se acertando. 2 times com bola aérea forte na jogada ofensiva.
Isso, o São Paulo com o Luciano de volta, provavelmente, que é um jogador muito importante, com o Daniel Alves também, né, possivelmente de volta, se não contra o Racing no jogo contra o Palmeiras. E vamos ver quanto vai ser também, né? Porque tem a história aí que o jogo seria primeiro na quinta-feira e o segundo no domingo. Mas a gente não sabe. O São Paulo estaria disposto a pedir um adiamento, provavelmente o Palmeiras não vai aceitar, porque está num momento em que pode poupar na Libertadores, mas vamos esperar para ver, né? Porque a gente não sabe também, às vezes quem vai definir isso, se o Palmeiras precisa aceitar ou não, se a federação pode definir, enfim, vamos esperar para ver quando vão ser esses jogos, mas estou de acordo com você que tem tudo para ser um jogo muito legal e imprevisível. A gente estava merecendo, né? Porque estamos esperando um jogo bom desse Campeonato Paulista há muito tempo. O final do filme, claro, a gente não sabe. Mas o roteiro me parece bem previsível. Eu arriscaria que o São Paulo vai sair antes que o Palmeiras. Agora, o roteiro do filme, roteiro à parte, mas o final do filme vai depender muito. Porque essa estratégia do Abel é muito elogiada quando ela der certo, quando ela dá certo. Mas e se eventualmente o São Paulo alcança o seu intento logo? O roteiro pode ser completamente outro. A gente não sabe quem vai ganhar esse Oscar aí, mas já tem os indicados, né? Já citamos os nomes de todo mundo que vem fazendo chover. O Rony é alguém que chega numa condição muito especial. Os atacantes do São Paulo, o São Paulo tem essa variação, né, de gente para fazer gol no São Paulo, uma distribuição muito uniforme dos gols, quer dizer, todo o time participa. Houve um momento ali que o Reinaldo vinha sendo muito mais acionado do que vem sendo ultimamente. Então tem também essas variações que dão um outro molho para essa partida, né? Para essa partida não, para essas duas partidas, né? Para esse confronto que será duplo. E, enfim, a gente merece, viu? Porque o que se sofreu nesse Campeonato Paulista com jogo ruim não foi fácil. É a tradição. Eu quero fazer uma proposta para vocês, que é a seguinte. Eu gostaria que vocês fizessem uma rápida análise, mesmo passando aí, pelos setores desses dois times que vão disputar a decisão do Campeonato Paulista. Porque eu vi vocês chamando a atenção aí para o Benítez, que vem jogando muito bem, o Luciano, que está voltando, o Pablo, que hoje o gol foi dado para ele, botou lá dentro, né? Do lado do Palmeiras, o Rony, pela velocidade, como disse o Jean, e me chama a atenção também, Jean, Biner, Calçade e Unzelt, a zaga do Palmeiras, a partir do momento que o Abel decidiu, são 3 zagueiros, né? Então, aquele trio Renan, Gustavo Gomes e Luan. Então, vocês fazendo comparações para os setores, né, a respeito da zaga do Palmeiras com a zaga de São Paulo, o meio-campo do Palmeiras com o meio-campo de São Paulo e os ataques também. Daqui a pouco, mas antes, eu quero colocar uma tela aqui desse confronto Abel versus Crespo. A gente coloca na tela aqui do Linha de Passe e discute, e já interrompo vocês também quando o Crespo estiver no microfone falando com a imprensa. Então tá aqui, olha, quem leva vantagem? As temporadas de São Paulo e Palmeiras. 18 jogos São Paulo, 21 jogos o Palmeiras. Vitórias, empates e derrotas, tá aí, olha, São Paulo, 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas o Palmeiras. O aproveitamento do São Paulo é melhor nesse período, 75,9% contra 68,3%. 42 gols marcados o São Paulo, 37 o Palmeiras, gols sofridos 12 o São Paulo, 18 o Palmeiras. Cartas na mesa para vocês discutirem a